que é a linguagem? A linguagem, ela é baseada na escrita imparcial, como eu falei antes, e também com a utilização do discurso direto e indireto. O indireto é quando o repórter ou jornalista escreve a notícia ou fala a notícia sem abrir brecha, espaço para uma segunda voz, que é a segunda voz, às vezes, de um depoimento de uma pessoa ou do que alguém falou, um político e tal. Então, ele fala o que aconteceu e com as próprias palavras também fala sobre o que a outra pessoa disse. Isso é discurso indireto, tá? Se eu falar para vocês assim, ó, a professora chegou na sala e disse para abrir o caderno, ponto final. Então, eu estou narrando o que a professora fez e o que ela pediu. Não deixei o personagem falar, tá? A pessoa falar. Se eu fazer em forma de discurso direto, eu vou colocar assim, a professora chegou na sala e disse, travessão, né? Abram o caderno. Aí a fala é no verbo demandado no imperativo, mas na forma presente. Por quê? Porque a fala retrata o momento que aconteceu, o discurso, tá? Então, essa é a diferença de direto e indireto. Então, o repórter, o jornalista pode estar lá noticiando e passar o microfone para alguém falar, dar um depoimento, né? Aí existe uma subjetividade, não do jornalista, tá, gente? É do depoimento mesmo. Existe um depoimento no gênero notícia, tá? Então, lendo aqui, ó. Utilização do discurso direto e indireto. A notícia dá voz às testemunhas, especialistas, instituições relacionadas ao assunto sobre o qual se discorre. É a forma de conferir consistência, confiabilidade aos fatos noticiados. Se eu falar sobre um roubo e falar que as pessoas estão receosas de falar que viu esse ladrão fazer isso em um determinado bairro, eu posso ir lá como repórter e pedir para as pessoas darem depoimento, né? Se elas não quiserem, eu vou falar o que aconteceu. Olha, as pessoas não querem dar depoimento por receio de represária, por receio de ter sua segurança violada. Então, isso é a fala do que foi ali, aconteceu, né? O que aconteceu no fato. Esse espaço que o jornalista ou o repórter dá ao seu texto é uma forma de dar confiança, credibilidade ao que ele está escrevendo. Ou seja, é verdade, existem pessoas que estão falando sobre o assunto, existem pessoas que estão confirmando que esse jornalista ou repórter está escrevendo ou noticiando, né, que pode ser oral também. Então, é uma forma de dar confiabilidade ao fato noticiado, tá? Contexto de produção. Então, vamos lá. Primeiro, utilização de verbos de sende, informar, garantir, expor, declarar, considerar, entre outros. Esses verbos são muito usados. Não tem subjetividade, apagamento dos vestígios de subjetividade, não tem marca de pessoalidade no discurso de quem escreve. São verbos impessoais e utilização da terceira pessoa do discurso. Então, ele fez, ele pega, eles viram, tá? Não eu, não nós, não pode usar eu e nós. Preferência pela ordem direta, ou seja, colocar o sujeito primeiro, depois o verbo, os complementos, os adjuntos adverbiais. Vocês devem estar estudando um pouco isso com a professora de português, né? Adjetivos precisam ser evitados porque acaba dando juízo de valor, ou seja, opinião. Se eu falar aquela bela casa encontra-se na esquina, só de eu colocar que ela é bela, mesmo todo mundo achando bela, é um julgamento meu. Pode ser que tenha gente que acha ela feia, que não goste do projeto arquitetônico. Enfim, isso é uma opinião declarada em forma de adjetivo. Então, as adjetivações precisam ser evitadas para dar impessoalidade ao discurso, tá? Precisão das informações. A linguagem da notícia busca oferecer medidas, distância, altura, peso, etc. E quantidades, unidades, percentuais. Então, a notícia pode falar tantos quilômetros de distância de um posto policial, por exemplo, aconteceu um roubo. Testemunhas viram que uma pessoa jovem com mais ou menos tanto de altura, né? Ou a polícia declarando, olha, o meliante tem tanto de altura, peso, né? As quantidades, unidades, quantas coisas, quantas pessoas,
quantos envolvidos, percentuais, né? 60% da população apoia o isolamento social, né? Nessa época de pandemia do Covid-19. Então, isso é um percentual noticiado, tá? Efeitos de objetividade. O redator de uma notícia, aquele que escreve a notícia, que é o jornalista ou repórter, não pretende expor explicitamente, ou seja, na cara dura, a sua opinião ou seu ponto de vista, tá? Mas recursos como depoimento de testemunha, selecionar e ordenar como organizar o próprio texto e as informações, é claro que influenciam e conduzem a opinião de quem lê, né? Eu posso escrever um texto pautado na veracidade com uma linguagem objetiva, mas a forma que eu organizo o texto, as testemunhas que eu escolho, quais as opiniões dessas testemunhas no meu texto, pode conduzir sim o leitor a opinar para o sim ou não, ou concorda ou não concorda com o texto ali noticiado, tá? Então, estratégia de escrita é muito importante, ok? Bom, construindo uma notícia, como é então a estrutura da notícia? Ela tem título, subtítulo, lead, informações complementares. Então, a gente vai ver agora sobre título. Olha só, esse está no livro, página 299 do livro, tá? Acompanhem comigo. O título, na verdade, é um chamarisco, né? É um efeito de pescar mesmo o leitor para ler a notícia, né? Então, o título é o primeiro plano, é o que vem pra gente. Então, o leitor acaba garimpando se quer ler ou não pelo que está escrito na notícia. Então, ela precisa... Na notícia não, desculpa, no título, que é a manchete. Então, precisa estar muito bem escrita, né? E é claro que o título, como é um título de efeito, às vezes, precisa de um subtítulo para explicar melhor sobre esse título, né? O título é muito direto e o subtítulo explica um pouco mais, né? Então, é a leitura do segundo plano. Bom, as notícias, tanto na internet, vocês podem verificar aí depois se vocês quiserem procurar, dar um Google, como também os impressos em formato tabloide, vocês vão ver que existem destaques nas colunas, porque os textos geralmente são escritos em colunas, né? Em jornal impresso. E em um momento e outro tem um destaque, né? Umas aspas com letras maiores, fonte maior. Isso é para dar um destaque, ou seja, o redator julgou aquela parte muito importante. E para chamar a atenção do leitor, como também é uma estratégia de chamar a atenção do jeito que escreve a manchete, né? O título da notícia, destaca-se essa parte do texto, do corpo da notícia, e coloca no meio das colunas em letras maiores, né? Em fonte maior. Então, é chamado de olho. Olho da notícia. Não estranho, né? Mas é isso mesmo, é olho, tá? E o lead, que você já tem costume de estudar, né? Que tem os 3 Qs. O que tá falando, quem são os envolvidos, quando aconteceu, né? E tem o OCP, onde, como e porquê, né? Essas são as informações que precisam vir de uma forma muito direta na primeira parte da notícia, que é geralmente no primeiro parágrafo, tá? É obrigatório ter tudo? Não, às vezes não tem o porquê, né? Mas o que, quem, como, o quando, a maioria dessas informações precisam estar no lead, porque elas são as principais pontes de notícia ali veiculada. Ou seja, onde aconteceu? O que aconteceu? Quem está envolvido nisso? Por que isso aconteceu? Né? Então, esses pontos do lead, esses aspectos do lead, são colocados no primeiro parágrafo de forma mais resumitiva, pontual, para depois serem desenvolvidas no corpo da notícia, né? Aí que vai falar nos outros parágrafos mais precisamente, mais detalhadamente sobre o fato envolvendo esses aspectos do lead, tá? Bom, de um modo geral, o que eu quero tratar com vocês de notícia é isso. Eu quero que vocês saibam, resumão aqui, tá? Quero que vocês saibam que notícia faz parte do universo jornalístico. A linguagem precisa ser
objetiva e imparcial. Quem é o redator, que é o jornalista ou repórter, não pode se envolver emocionalmente no discurso, né? Evitando adjetivações, colocando o texto de forma mais direta, mais precisa, né? O objetivo é que o leitor tenha confiança de que aquilo que está sendo noticiado é verdade, tá? Então, tem a veracidade. E também que a notícia tem um veículo de informação que é para onde ele precisa circular, se é jornal, revista, no meio da internet, rádio, tá? Temos atividades do livro Poliedro para fazer e vou postar uma atividade paralela também para reforçar esse conteúdo aqui do livro, tá? E semana que vem a gente vai falar sobre mais notícia, tá bom? Beijo, tudo de bom e até mais!